Amizade é um conceito que sempre permeou as histórias da Liga da Justiça e nos personagens da DC no geral. Pô, até a primeira série animada da Liga não era chamada de Liga da Justiça, mas sim de Super Amigos. Porque sim, esses personagens são grandes companheiros e mesmo com todas as suas diferenças, o ideal do que era certo e de lutar ao seu lado até a morte é um sentimento que percorre na Liga da Justiça. Até o lançamento dessa história, Torre de Babel, que na época foi tão polêmica que mudou pra sempre a relação do Batman com o resto dos personagens. Ah, como eu amo histórias com simbolismo de narrativa e amizade através do companheirismo, não é verdade? Principalmente sendo escrito pelo Grant Morrison nessa fase da liga que eu tanto amo e tanto gosto. Embora eu prefira a fase do Brad Meltzer, que é a minha favorita dentro da Liga da Justiça. E não só essa história simbolizou muito pro espectro emocional de amizade entre os personagens dentro da Liga da Justiça, como na DC como um todo. A forma como os personagens que nós amamos se relacionavam na época, por exemplo, o Batman com a Diana, o Bruce com o Clark, tudo isso foi colocado à prova a partir dessa história, Torre de Babel, que eu até gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que o Batman nessa história tinha razão com o que ele fez? E se você não sabe o que ele fez, eu vou contar agora e a gente vai discutir sobre isso. Mas fica essa pergunta, eu quero que você coloque isso nos comentários. Se você realmente acha que o Batman tinha razão, se você dá razão ou não para o que ele fez e para a forma como ele agiu. Eu vou dar minha opinião no final desse vídeo, você vai entender o que eu penso a respeito disso e tem a ver com companheirismo, com amizade e qual que é o meu entendimento de amizade e companheirismo dentro do todo. E pra quem não sabe, o Ra's al Ghul é um mestre da Liga dos Assassinos, a Liga das Sombras, é um vilão do Batman e a própria Liga das Sombras tem como objetivo purificar o planeta do câncer conhecido como ser humano. E ele inclusive tem uma filha chamada Talia al Ghul, que muita gente conhece justamente por ser filha do nosso ecoterrorista favorito e também por ser mãe do Damian Wayne. E a relação do Batman com a Talia é conturbada, você tá ligado, mas eu vou abordar esse tipo de coisa em uma história mais pra frente chamada Batman, o Filho do Demônio. Só que por enquanto, vamos se concentrar na Torre de Babel, vai? Vamos lá, vamos lá. A história gira em torno do plano perfeito do Ra's al Ghul para aniquilar a Liga da Justiça. Esses planos que foram roubados do Batman nos dados da Batcaverna pela Talia al Ghul, que invadiu a caverna, entrou nos computadores do morcego e roubou todos os planos de contenção que ele tinha em relação aos seus companheiros da Liga. A questão é que ninguém sabia que ele tinha isso. O Batman criou planos com as estratégias e fraquezas tão específicas que só poderiam ser traçadas por alguém que não só os conheciam, como eles confiavam. E com esses dados roubados, logo no começo Bruce Wayne revisita o túmulo de seus pais e se depara com o túmulo profanado e seus cadáveres roubados. O Ra's al Ghul sabia que dessa forma ele desestabilizaria o Batman emocionalmente e o manteria ocupado para, enfim, colocar o plano em ação. O primeiro a cair seria o Caçador de Marte, e essa escolha se deve pelo fato de que as habilidades de telepatia dele poderiam ser um problema. A Talia, amando do pai, atira um míssil que se explode em vespas, que polinizam a pele dele com veneno de minóxido de magnésio, que pra quem manja de química, sabe que expele pelo suor. Em outras palavras, magnésio expelido pelo corpo de um marciano faria ele queimar e não parar mais. Mulher Maravilha e o Flash acham ele, até ser tarde demais. Ao mesmo tempo, o Aquaman é cercado pelos seguidores de Ra's e leva um tiro de um gás variante da toxina do espantalho que o próprio Batman desenvolveu. Isso faria ele ter medo de água e não ter a menor possibilidade de entrar na água novamente, apavorado e se desidratando a cada minuto que passa. O Lanterna Verde. Kyle Rayner é um exímio desenhista, e sendo assim ele precisaria usar seus olhos para formular os construtos no seu anel. E se você tira a visão de um desenhista, o que sobra para ele? Então é só deixar o Lanterna Verde cego e ceifar sua força de vontade com sua visão no processo. A Mulher Maravilha é mais difícil. Então foi necessário observar todos os padrões de ataque dela por anos, a forma como ela se movimenta em uma batalha, a cultura da Ilha das Amazonas, e então traçar isso para um microchip que causaria alucinações específicas nela. Assim, ela enxergaria uma oponente com o mesmo nível de maestria dela em combate.
E atrelada à personalidade competitiva e dominadora da Diana, ela não pararia de lutar e nem recuaria por nada. Ela lutaria com uma adversária imaginária à altura dela por dias e dias sem parar, até seu corpo começar a ter espasmos e seu coração não aguentar. O Flash é o mais perigoso se sair do controle. Basta acionar uma frequência de som muito específica para fazer ele ter aneurismas cerebrais e com a velocidade dele isso vai ser fatal. Até ficar agonizando no chão em hipervelocidade. Uma frequência que só quem já teve contato com a força de aceleração poderia entender. Ou que pelo menos já ouviu falar dela. E o Superman? Foram meses de testes na Batcaverna, mudando os componentes da Kryptonita até fazer ela deixar de ser verde e ter uma pigmentação vermelha. Esse tipo artificial faria algo que não o mataria de imediato, mas sabe, o kryptoniano ia preferir a morte do que com aquilo que ela ia fazer com ele. A pele do Clark saindo pra fora, os músculos e sangue em carne viva, uma radioatividade desesperadora, deformando o seu corpo. E com Batman cercado pelos homens de Ra's al Ghul, ele corre em direção à neve enquanto escuta seus amigos sofrendo no rádio. Ele já tinha entendido tudo, e rastejando na neve, ele suplica para o ouvirem em meio aos gritos de dor do Superman, com a pele sendo dilacerada e queimando para fora. Escuta, Clark, Diana, desculpem, me desculpem. Quem fez isso com vocês fui eu. Eu fiz isso com todos vocês! E assim, a forma como as coisas seguem em frente a partir dessa história é uma coisa de louco. Sério, é muito inteligente a forma como eles se ajudam a ponto de se salvar, porque todos eles estavam no vale da beira da morte. Mas eu não vou falar mais porque essa história vale muito a pena ser lida do começo ao fim, eu vou até falar mais sobre isso no final. E cara, é muito triste na parte em que os outros confrontam o Batman perguntando por que ele ter feito aquilo, e ele entende que seria a melhor forma de lidar com uma situação de emergência onde um deles saísse do controle ou um inimigo controlasse eles. Mas cara, isso não colou. E a cena final dessa história é o Batman esperando na sala do lado enquanto a Liga tá discutindo se o Bruce continua ou não no grupo. O Lanterna Verde dá a sua opinião e quer que ele fique, mas o Aquaman quer que ele saia. O Flash também é a favor que o Morcegão fique, mas o clima tá meio tenso, sabe? A Diana mesmo fala com todas as letras. Eu não posso e não vou lutar ao lado de quem eu desconfio. Eu achei que ele era meu amigo, um grande amigo. Alguém que me estuda em segredo, minhas fraquezas e qualidades. O Batman não esperava que alguém abusasse dos seus planos de contingência, é verdade, mas ele podia ter nos avisado sem entrar em detalhes. E ela vota pela expulsão, o que eu admito que eu não esperava dela. Então o voto de Minerva ficaria com o Superman, que era o que mais conhecia ele. O Bruce e o Clark eram muito amigos. Mas o quanto ele conhecia o Clark para saber qual seria o voto que o tiraria da Liga? Bom, talvez o suficiente para ir embora primeiro. E aí vem a pergunta que vale milhões. Fala a verdade, depois de tudo isso, você acha mesmo que o Batman estava errado? O Batman é um cara muito preparado, sabe? Não é à toa que tem aquele meme do preparo e tal. E se você tem deuses entre nós andando na Terra, você precisa de um plano de contingência caso eles saiam de controle. Não à toa que isso não tem a ver só com moral, mas também com coisas fictícias de um universo de quadrinhos, tipo o controle da mente, uma pessoa se passando por você, te controlando. Isso pode existir, isso é uma realidade para eles. Eu acho que esse tipo de coisa não é nenhum absurdo. Só que, por outro lado, isso é trair a confiança daqueles que ele trabalhava ao seu lado. Que você não só trabalhava, não é um aspecto puramente profissional, é um aspecto emocional. Eles são companheiros. A Liga da Justiça são amigos entre si. É isso que diferencia muito, por exemplo, de outros grupos de heróis por aí, de outras editoras. A própria Liga da Justiça, os próprios Titãs, eles se amam como companheiros entre si. Tudo bem, com todas as suas diferenças, mas companheiro é isso. A amizade, pra mim, é isso. É você lutar junto com a pessoa, é você estar junto no final e no começo. Nas indas e vindas, em tudo que você se propõe a ser e fazer, você tem que fazer isso
com as pessoas que você ama ao seu lado, lutando ao lado da trincheira pelo que você acredita, pelo que faz sentido pra você na sua vida, pelos valores que você carrega. Porque pra mim, companheirismo é uma palavra séria e denota sinceridade. Eu nunca deixei um amigo na mão, mas eu sempre fui sincero com ele. Não é ser amigo, não é só passar a mãozinha na cabeça. É falar o que tem de errado, o que tá de certo, dar apoio pro cara, mas ajudando ele. Isso é ser amigo. E a sinceridade em todos os relacionamentos que você tem na sua vida é a coisa mais importante que você pode ter. Sério, com seus pais, com seus relacionamentos amorosos, até mesmo não amorosos, pode ser só sexual. Pode ser só, às vezes você não quer nada com a pessoa, mas você só quer curtir, e você tem que ser sincero com ela. Isso denota maturidade, isso denota caráter, confiança naquilo que você acredita e no que você é leal. Isso denota lealdade, né? Tal qual o vídeo da Mulher Maravilha, que foi o último vídeo que eu postei, Mulher Maravilha ou Círculo. Essa história fala muito sobre lealdade, além da própria questão da maternidade. Depois corre lá para dar uma olhada, eu gostei muito de fazer esse vídeo, ele tem uns ensinamentos muito bons para sua vida que a gente pode tirar a partir dessas histórias, né? E a Torre de Babel, no geral, eu tenho esse entendimento da própria Diana, a própria Mulher Maravilha, inclusive, falou uma coisa que eu concordo muito. Eu acho que o que ele fez não está errado. Eu acho que é uma questão de segurança dentro do universo do que eles lidam todo dia. Eu acho que o único problema foi a forma como o Batman fez, sem ter falado para os outros e sem ter essa sinceridade que eu tanto cobro nos relacionamentos pessoais que eu tenho com as pessoas. Eu sou um cara muito leal aos meus amigos, mas eu cobro sinceridade também, eu cobro lealdade nesse sentido, né? Eu acho que é assim que se caminha relações boas e relações sinceras. Sempre com esse tipo de honra atrelado ao que você é, o que você faz e como você trata as pessoas. Pelo menos é nisso que eu acredito. Então sim, o Batman estava correto, mas a forma como ele fez, sem ter falado com ninguém sobre, isso estava errado. Ele deveria ter comentado sobre isso, pelo menos com o Superman, para que não tivesse acontecido o que aconteceu, né? Mesmo que não precisasse entrar em detalhes em relação a isso. Então vamos lá. Você pode comprar a Torre de Babel, nossa, tranquilamente em sebo. Eu comprei o meu por R$30 num sebo, você pode encontrar na internet por 40, 30 e pouquinho. É bem de boa e vale muito a pena. É uma história que vale a pena ser lida, viu? E a editora Igomos colocou uns bônus aqui no meio, que é muito legal e agrega demais pra história. Se você não conseguir comprar, tudo bem, tem na internet por aí, só colocar Torre de Babel Liga da Justiça no Google, ler online, você acha pra ler também. Mas vale a pena comprar sim o encadernado aqui da Igomos. Até porque ter esse tipo de história na coleção é muito bom porque compensa. É uma história que te diz muita coisa, né? E pode ser muito especial para todos nós que acompanhamos quadrinhos. Então, qualquer coisa, só dá uma olhadinha no meu conteúdo a mais, dá uma olhadinha no meu último vídeo da Mulher Maravilha. Valeu, falou e até mais!